Antes de começar propriamente a aula, no sentido do assunto, né, eu queria fazer um convite, lembrete, porque já foi distribuído em outros canais, do encontro do IDEA no dia 14, quarta-feira da semana que vem, quinta-feira, desculpa, quinta-feira da semana que vem, começando às 9 horas, vai ter presencial e vai ter remoto. Então, quem estiver no presencial, a reunião vai ser na Acaso Cultural, cujo endereço agora eu esqueci, mas não tem importância porque está no e-mail, né? Quem não recebeu ainda receberá. Na rua Vicente Souza. Vicente Souza, eu não me lembro o número. Bom, é a casa mais bonita da Vicente Souza e se chama Acaso, não tem dúvida. A partir de 9 horas. Em frente à Casa Visor, que é o restaurante. Em frente à casa o quê? Casa Visor. O Visor é criatividade. Isso, mas tem também aquele restaurante. É esse restaurante. Esse, pois é. O nome é Visor. Mudou de nome então. Vicente Souza Visor. Muito boa a comida. Então, manhã e tarde, quem quiser vir no remoto, muito bem-vindo. E a Ana já distribuiu, né, vocês já receberam todas as indicações a respeito, né? Então, só para dar uma ideia a quem seja muito recente aqui na tela e na sala, o IDEA é um programa de pesquisa, um centro de pesquisa, era previsto para ser um instituto, né? Juridicamente não pôde ser, então a sigla, a IDEA que ficou, é Instituto de Estudos Avançados. E é legal porque é a palavra que Platão usa para dizer as formas puras, ser. Então ficou IDEA, não tem I, IDEA. É um grupo que eu criei há 42 anos atrás. Caramba, tem gente aqui que não tem essa idade. 1981, para driblar a camisa de força das disciplinas. Os departamentos das universidades oferecem disciplinas. E as disciplinas, como a palavra indica, evidentemente, disciplinam. E disciplinar significa determinar o que pode e o que não pode, o que entra e o que não entra. Então, em certa medida, que não é pequena, uma máquina de exclusão. E o IDEA foi criado, então, para ser um grupo, um instituto transdisciplinar, driblando, portanto, a lógica das disciplinas, transdisciplinar para estudar os limites dos problemas contemporâneos. Para o que sempre é preciso contar uma história, que pode ser curta, para os meus colegas é curta, para mim é longa, vem lá do século VI a.C. A gente tem que se contar uma história, isso nós aprendemos com Foucault. A gente compreende uma época comparando. Então é o moderno e o contemporâneo, basicamente. O moderno pode se deslocar do século XIX para o século XX, de repente, porque nós no XXI já estamos em outra, nessa dimensão da pós-verdade, né? Então lá tem, eu estava dizendo, explorar os limites dos problemas, dos assuntos, das questões, das conjunturas contemporâneas, o que não necessariamente é explorar os limites das disciplinas, porque as disciplinas podem estar alguns passos atrás da vida, e é aí que esses problemas contemporâneos nos afetam, mexem nas nossas vidas, e é essa a visão do IDEA, é que nós temos interesse no que mexe nas nossas vidas, no que nos é contemporâneo, quer dizer, o que tem a mesma idade que nós, tem o mesmo tempo que nós. Então, para isso, estão lá
porque é uma escola de comunicação, né? Quer dizer, o IDEA é abrigado na pós-graduação, é um núcleo de pesquisa, formalmente, da pós-graduação em comunicação e cultura, essa em que vocês estão, da escola de comunicação. Então, até comunicólogo tem lá, mas tem filósofos, tem historiadores, infelizmente o nosso grande líder historiador do IDEA, professor Maurício Lissovski, faz pouco mais de um ano que morreu, nós o perdemos, ainda não substituímos, ele não é substituível, mas alguém vai entrar aí na dimensão histórica, porque ela é fundamental para nós, ainda não achamos, não estamos abrindo edital, isso tem que ser uma coisa que venha pela inteligência e pelo afeto. Né? Tem cientista cognitivo, sobretudo uma psicóloga cognitivista, tem especialista em literatura e artes, né? Vez por outra entra um psicanalista, entra e sai, esse psicanalista está em outro programa do IDEA, né? Que não é o núcleo duro, estou falando do núcleo duro, núcleo histórico, que está há uns 25, 30 anos desses 42, né? Juntos. Então, uma vez por ano, nós fazemos uma apresentação pública em torno de um tema que nós consideramos de grande atualidade, que mexe nas nossas vidas, e cada um, então, ao mesmo tempo apresenta seu trabalho daquele ano, né, enfocando aquele tema que é comum, naquele momento é comum, à mesa da manhã e à mesa da tarde, enfim, a todos os pesquisadores. E que esse ano vai girar em torno da inteligência artificial. Quer dizer, o tema é inteligências natural e sintética. A inteligência artificial vai estar muito na frente dessas discussões, porque desde que o chat GPT, tá certo, né? Entrou em circulação, né? Claro, a inteligência artificial já vem há muito tempo, mas ela era mais discreta, e de repente ela está não só produzindo textos que fazem sentido, embora em geral sejam um pouco medíocres e do ponto de vista de informação um tanto desatualizados, né? Mas são textos que podem ser lidos, tem alunos que podem enganar seus professores, né, com esses textos criados ali. Mas agora já estão sendo desenvolvidas tecnologias que leem estados afetivos e agem de acordo com eles, né? Eles leem o nosso cérebro e as nossas cadeias neuronais. E isso, evidentemente, coloca uma questão para o que é inteligência. Inteligência que nós julgávamos ainda há pouquinho tempo atrás, não é muito não, que era o próprio do humano, já foi tão o próprio do humano que na Idade Média era por onde nós éramos semelhantes a Deus, que era intelecto puro. O próprio do humano, a inteligência, a razão, e de repente, quem sabe, não é mais, porque nós estamos partilhando a inteligência com um artifício de inteligência, uma simulação de inteligência, um simulacro de inteligência, numa época em que simulações e simulacros estão na linha de frente da produção e consumo de imagens, de discursos, né, etc. Então, é uma situação séria, desafiadora e fascinante. E nós vamos estar falando sobre isso. Então, todas e todos convidados, quem puder vir, ir, porque nós temos uma IDEA, tem uma parceria com a Caso Cultural, que é um projeto lindíssimo de pesquisa e cultura. E dessa vez vamos fazer a reunião, então, lá. É um espaço muito bonito. Vamos fazer a reunião lá presencial. Para quem estiver no remoto, tanto faz. Estaremos sempre aqui. Um aqui e um agora, virtuais. Bom, feito o convite,
Deixa eu mudar de registro mental. Começa a aula. O que eu estava apresentando é a quarta aula hoje, né? Eu fiz na primeira aula uma apresentação de por que estou fazendo isso que eu caracterizei como um recuo aos meus mestres, a começar por Nietzsche. Mais ou menos expliquei por que Nietzsche, e não começar por Heidegger, por exemplo, ou Foucault. São os três. Começar por Nietzsche, começar pelo Zaratustra. E acabei mais ou menos dizendo, olha, eu vou fazer esse curso porque eu estou perdido. E vim me achar aqui entre vocês. Expliquei por quê. Bom, na segunda aula eu apresentei um esqueleto formal, que é o tipo de genealogia que eu costumo fazer, é procurar os paradigmas, não tanto os conteúdos, mas vamos entrar nos conteúdos agora, porque vamos ler o livro, né? O paradigma formal de um autor de uma época, né? Então, o paradigma do pensamento de Nietzsche entre o último homem, o homem que deseja morrer, o homem bom, que se submete aos valores superiores criados pelo inimigo Sócrates, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, que perde esse homem potência de vida e vai lá para o fundo do poço, o último homem, né? E, em contrapartida, o salto do super-homem, que Zaratustra vai anunciar, o salto do super-homem na direção de uma origem perdida, mas reconquistável, porque o tempo não é uma linha reta vetorizada para o futuro, sem possibilidade de retroação sobre o passado. O tempo é infinito e é, portanto, um círculo que só pode se repetir. Tudo já aconteceu e, de novo, acontecerá. Eu li esse fragmento aqui, vou ler várias vezes, né? É a grande dica que Nietzsche, que não escreveu o livro do Eterno Retorno, nos dá sobre o que poderia ser. No Exe Homo ele também vai falar um pouquinho. E aí apresentei, bem nessa aula do esqueleto, um pouco de carne, porque, embora não seja um bom procedimento, aquele negócio de fulano de tal, vida e obra, porque ou a vida está acima da obra, ou a vida está abaixo da obra, uma não explica exatamente a outra, a gente vai olhar, Heidegger foi nazista, né? Aí a grande discussão é se o totalitarismo nazista está na sua obra, afetou a sua obra ou não. E aí Heidegger vai ficar do lado, né, esperando a gente decidir esse assunto sobre a sua vida, né? Se afetou ou não afetou a sua obra, e a sua obra não está correndo, a gente não está discutindo. Então não é uma boa, em geral, mas para Nietzsche é necessário. Eu, né, expus aqui por quê. Ele viveu na dimensão do seu pensamento. Ele se constatou que os tais valores superiores, que ele põe sempre entre aspas, né, que não os reconhece como bons, que os tais valores superiores achataram a potência da vida. A vida é uma vontade de potência, a vontade de crescimento da força vital, um transbordamento da força vital. Se esses valores superiores achataram, como ao longo da história, é o que ele propõe, uma história que conduz a nada, por isso é a história do nihilismo, né? Então ele encontrou um homem demasiadamente humano. Por humano aí se entenda, e vai ter a metáfora aqui do camelo, do leão e da criança, se entenda aquele que aceitou ter sobre as corcovas, sobre as costas, todo o peso longamente histórico dos tais valores superiores, segundo os quais se deve viver. Pensar, sim, tá bem, mas primeiro, viver, ortopedizar-se. Então, ele foi ser um homem solitário, vivendo nos altos cumes frios, isso ele já disse aqui, né? Vivendo no gelo, nos altos cumes frios, longe do comércio humano,
poucas vezes em que ele precisou ir a um salão, como havia então, né? Para um pouco divulgar sua obra, fazer presentes, fazer conhecido, né? Ele se sentiu muito mal. E há mesmo a história que se conta de que uma senhora perguntou a ele: saiu o seu novo livro, eu queria ler. Ele disse: não leia não, minha senhora, a senhora só vai sofrer. Então, ele, que era uma pessoa doente, fez do sofrimento a experiência da grande saúde, como ele chamou, né? Da grande saúde. Às vezes ele não podia criar, pensar, e horríveis dores de cabeça, uma espécie de cegueira em que ele ficava, altamente prostrado por semanas. Depois ele voltava com um ardor, voltava a caminhar, caminhava sem parar, e chegava na estalagem, onde ele se instalava, era, como Caetano disse, o profeta sem morada. Na estalagem, onde ele se hospedava, lá por cima, na Alta Engadina, na Suíça, na Itália do Norte, né? Onde era frio, onde ele se sentia melhor do que no calor e na umidade do verão, né? Bem, então, esse tipo de coisa parecem pequenas coisas, né? Parecem pequenas coisas, mas alimentaram isso da sua vida. Foi pensado na sua vida como pensamento, não como conceito, porque ele não produziu conceitos, e graças a Deus, porque senão ele teria fechado, como praticamente todos os anteriores a ele, fechado um sistema filosófico, que seria um notável sistema, sem dúvida, como o de Hegel, seu adversário. Seu adversário não, ele, Nietzsche, adversário de Hegel. Hegel já tinha morrido, não estava lá para se defender. Então ele não fez isso. A obra de Nietzsche não é só uma obra em progresso, ela é também uma obra em dissenso, ela é contraditória consigo mesma, né? No mesmo livro há ideias contraditórias e ele não tem nenhuma necessidade, não sentiu nenhuma necessidade de adotar uma e não a outra, ou de esclarecer a contradição, né? Tá bem, é assim mesmo, que a vida é isso, é bem e mal, não é ou bem, ou bem, mal. E ele escreveu um livro, Além de Bem e Mal, como escreveu aquele Humano, Demasiado Humano. E assim, né? Então a vida dele com os outros, a grande desilusão amorosa que ele teve e que deu uma virada, em parte, deu uma virada de um certo otimismo que apareceu em livros como A Aurora, que é de 1881, e A Gaia Ciência, de 1882, né? E que já não está mais na Genealogia da Moral, de 1887, por exemplo, onde ele fala de ressentimento, culpa, alma. A alma é uma fina capa de ressentimento e culpa, ele diz. E, bom, se tornou pessimista. Acho demais dizer assim. Muitas vezes Nietzsche é visto, e, aliás, é um padrão de ser visto assim. O padrão concorda ou não concorda, que ele era um nihilista. E ele mesmo se chamava um nihilista, né? Mas o que era ali nihilista? Era ser capaz de um julgamento negativo da história. Ele se comparava, como nihilista, ao grande historiador da cultura alemão, que vale até hoje, Jakob Burckhardt, né? Ele dizia: nós dois somos nihilistas, de raiz, radicais, portanto. Mas isso não significa que eles fossem pessimistas, como Schopenhauer, mestre de Nietzsche, com quem ele rompeu em parte por causa disso mesmo, porque não tinha saída ali. O pessimismo de Schopenhauer era absoluto, né? Mas Nietzsche queria anunciar o super-homem é um salto para cima, além da morte, do homem que deseja morrer, né? Tem aí uma esperança. Então
Então, o niilismo dele se aplicava ao julgamento da história. A história do Ocidente significou a perda de uma grande experiência originária, a experiência trágica, operada sobretudo por Sócrates, quando instituiu os valores superiores, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, e eliminou da experiência trágica o Deus da demasia, do excesso, da embriaguez, da sexualidade, da desindividualização, que foi Dionísio. E deixou o seu par, que deixou de ser par, quando se separaram, Apolo, o Deus da luz, da claridade, da individuação, da contenção em limites. Né? Culpa tudo para ele de Sócrates. Né? E aí a história a ser contada, a história do Ocidente, é uma ladeira abaixo. É para Nietzsche. Coerentemente, uma ladeira abaixo, na direção do nada de vontade, a vontade de nada, quer dizer, a perda da potência da vontade da vida, progressiva perda dessa potência. O julgamento da história, a segunda consideração intempestiva, segundo o livro dele, segunda consideração sobre as vantagens e desvantagens de se estudar a história. Né? Ele apresenta alguns tipos de história, a história monumental, a história tradicionalista, ou antiquária, como tem algumas traduções, e a história crítica, que é a que ele estaria usando. Né? E aí ele diz, na história crítica é preciso ser injusto com o passado, cortá-lo, julgá-lo, porque toda a história é sempre a história de uma dominação. E é preciso romper com a dominação para que venha o futuro. Trabalhar sobre o tempo, entenda-se, sobre o presente, trabalhar sobre o tempo, contra o tempo, em benefício, espero, de um tempo por vir. É como ele define, depois Foucault retomou essa mesma definição. E para isso é necessário julgar e condenar o passado. E ele reconhece que isso é ser injusto com o passado. Tem boas coisas no passado, mas é preciso não eliminá-lo, porque aí a gente volta aos universais metafísicos e tal, dos quais ele quer sair. Né? É o grande risco, então, ele diz isso. O grande risco é eliminar o passado, não podemos. Mas podemos chegar próximos desse risco, julgando e condenando o passado. E é isso que ele faz. Julgar e condenar o passado do seu tempo, o passado do século XIX, que é toda a história da filosofia, da moral e da religião. São os três adversários que ele escolheu. E destruir um por um, no Crepúsculo dos Ídolos, por exemplo, destruição completa da filosofia, não sobra um. Na genealogia da moral, mostrar como é que a moral procede para produzir ressentimento e culpa e submeter as pessoas por uma moral de rebanho, como ele sabe, como ele chama, a uma mesmice da vida, sem salto, sem, ele não usaria essa palavra, transcendência, sem super-homem. Né? E no Anticristo, que é possivelmente seu último livro, há divergência sobre isso. Em relação ao último livro, que ele acabou em 28 de setembro de 1888. É preciso ver qual foi o livro que ele acabou, mas a referência que eu tenho é que foi o Anticristo. E ele escreveu ao amigo dizendo, aqui acabou minha obra filosófica. No Anticristo, se for esse, significa destruir meu último inimigo, a religião. Isso é um niilismo, no sentido de que é uma descrição crítica da decadência, que ele usa sempre em francês nos textos, décadence. Mas leva a algum lugar. Lembram do textinho pelo qual tenho verdadeira adoração, né? E coloquei o curso sobre
a égide e proteção dessa carta dele, de 23 de maio de 1887, perto do fim do último livro e perto do advento da loucura. 88 e janeiro de 89. Eu próprio, como você talvez sinta, ainda não tenha desesperado de encontrar a saída, o buraco através do qual se chegue ao algo. Extremamente complicada, enigmática, tratando-se de Nietzsche, esse uso de algo, ele está substantivando, portanto tem alguma coisa a qual ele quer chegar. Não é fácil, porque ele podia ter desesperado de chegar aí, ele não desesperou, mas para chegar aí ele tem que fazer um desvio, ele tem que encontrar um buraco, tem que emburacar para chegar ao algo, o que é não sei, não se sabe. Mas tem a ver, sem dúvida, com o salto do super-homem, com exceder na direção do originário de novo, do dionisíaco, a vida dionisíaca, o homem dionisíaco, né? Como ele tanto disse, e que, de certa forma, se confundia um pouco com a sua própria experiência de vida, de excesso, de desmesura. E aí alguém dirá, mas ele era um solitário, ele não entrava em comunhão com as pessoas. Bom, mas foi aí que ele pôde experimentar o máximo de potência, porque a comunhão com as pessoas é a moral de rebanho. Ou é, quando ele se refere à filosofia, a metafísica de Carrasco. Expressões dele. Seria a sequência do Anticristo? Não, porque o Zaratustra é bem anterior ao Anticristo, é de 82 a 85, o Anticristo é 88. Vamos dizer que pela ordem ele primeiro destruiu a filosofia, depois a moral, depois a religião. Né? Então, essas achegas biográficas, né, que ainda na segunda aula eu fiz, acho que servem para, em parte, justificar, se precisar ser justificado, acho que não precisa, mas se precisasse ser justificado, por que eu comecei por Nietzsche? Eu poderia ter começado por Heidegger. Um colega que escreveu a orelha, as orelhas, porque foi tão boa a primeira que ficou repetida nos outros livros todos, da minha história dos paradigmas filosóficos, né, Os Assassinos do Sol, teve uma tirada iluminadora para mim. Eu, né, segue uma estratégia heideggeriana e uma tática Foucaultiana. Eu podia ter começado por Heidegger, já que ele é estratégico para mim, e que ele faz o que eu aprendi com ele, que é pensar na longa duração, desde o século VI dos pré-socráticos, onde ele encontra o pensamento originário, o mesmo século VI onde Nietzsche encontra a experiência trágica, pela arte, não pela verdade, como ele disse. Poderia começar por lá. Por que não comecei? E aí, em parte, a biografia de Nietzsche ajuda a entender isso. Porque a experiência de pensamento de Heidegger, a história total, leva a um impasse ao mesmo tempo em que provém de um impasse. E provém de um impasse, aí talvez impasse não fosse a palavra, porque acho que ele estava bem com isso. Mas desde seu primeiro livro, em 1927, Ser e Tempo, um grande livro, ele fez excepcionais coisas, mas acho que o livro que fica, se só puder ficar um, é Ser e Tempo. Ele diz mais ou menos assim, ele diz isso mais num livrinho, O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, mas a grande fundamentação está em Ser e Tempo. Ele diz assim, mais ou menos assim, a filosofia acabou.
O pensamento não, porque já se pensava antes de, no século IV, a filosofia se inaugurar como uma disciplina do pensamento. Pensava-se não em termos de disciplina, curso, faculdade, de Academia de Platão, Liceu de Aristóteles, doutrinas e sistemas. Pensava-se num regime de extraordinária radicalidade, aquele chamou de pensamento originário, que é o do século VI, dos pré-socráticos. E para recuperar a capacidade de pensar quando a filosofia acabou, ou está acabando, ou vai já acabar, é necessário dar um salto originário, como ele chama, na direção da recuperação não platônica, portanto, ouvir não na língua de Platão, mas numa que ainda precisa ser inventada, criada, o que os originários teriam a nos dizer. Mas como eles foram calados por Aristóteles no século IV, 2 séculos depois, o grande Aristóteles, né, disse que esses não eram filósofos, por tais e quais motivos. Tinham a ver com a questão da causalidade e tal, né? Outros motivos também. Não eram filósofos. E eles pararam de ser copiados, ou seja, publicados. Não houve mais Heráclito, Parmênides, Anaximandro, os 3 grandes originários de Heidegger. Mas tem Tales, Pitágoras, Empédocles, que morreu no vulcão Etna. Não sei porque que eu ri, coitado. Anaxímenes, Zenão, um número enorme de excelentes pensadores, chame-se ou não filósofos, Heidegger prefere chamar de pensadores originários, desapareceram. Só foram ser aspas, muitas aspas, negrito, itálico, vermelho e sublinhado, reencontrados no século XIX, 23 séculos depois da interdição de Aristóteles, 25 séculos depois da existência desse pensamento e desses pensadores, porque no século XIX criou-se a ideia de que ou se conta a história ou não se conhecem as coisas. É preciso saber a origem e derivar dessa origem um andamento, um ritmo temporal para poder dizer isto é o universo. Aí nós estamos falando de 13 bilhões de anos, isto é uma pessoa, estamos falando de 80, já chegando a 100, outro dia eu fui a um banco pegar uma senha e botei lá, idoso. Aí a pergunta é, o senhor tem 80 anos ou mais? Respondi, não recebi o ticket. Aí fui de novo, o senhor tem 80 anos ou mais? Respondi sim e recebi. Então vamos botar 80 anos, um pouco mais de 80 anos, 90 anos, é uma vida. 1 século, 2 séculos, talvez sejam uma nação. Uma manhã, né? Malherbe escreveu sobre uma rosa que foi arrancada e rosa, ela viveu o que vivem as rosas, o espaço de uma manhã. Pronto, tem-se o tempo, cada coisa tem seu tempo e é descrita segundo o seu tempo a partir da sua origem. O século XIX produziu esse extraordinário paradigma em que o tempo é que determina ser, que era impensável antes, uma tremenda ruptura, uma coisa maravilhosa. E aí foi-se olhar e cadê? Tinha aqui umas pessoas, aqui no século VI, tinha aqui umas pessoas, a gente sabe, cadê elas? Então vamos procurar. E aí os livros não existiam mais, não existiam e não existem. Pode ser que um dia, numa caverna, como se encontrou lá no Mar Morto, os papiros do Mar Morto, se encontrem no Mar Egeu, numa caverna, né? Os livros de Heráclito e Parmênides, pelo menos. Mas não. Então, Platão disse algumas coisas sobre Parmênides, Heráclito disse sobre Aristóteles disse sobre Tales, mas não disse com 2 pontos, aspas, e nota de pé de palha, não tinha BNT. Não. Então, isso foi reunido, um trabalho brutal, de alemães, evidentemente,
isso foi reunido e publicado, um livro, Os Fragmentos Pré-Socráticos, um livro preciosíssimo, mas de cuja autenticidade nós temos todo o direito e obrigação de duvidar. Então, no século XX, trabalhou-se muito estilisticamente, linguisticamente, filosoficamente, né, sobre os fragmentos pré-socráticos para tentar entender o que ali se dizia. Bom, então, Heidegger, reconhecendo o fim da filosofia, afirma que o pensamento ainda tem uma tarefa. E essa tarefa se sustenta no salto originário, na recuperação do pensamento pré-socrático. Será ou não possível, mas é o trabalho de uma vida, foi o trabalho da vida dele. Lá no final, aí é o impasse, eu disse, tá? Lá no final ele conclui, ele continuou pensando, continuou falando, mas houve um determinado momento, numa conferência chamada Tempo e Ser, o inverso do título do livro Ser e Tempo, que seria a terceira parte do livro, que não foi escrita lá em 27, ele ofereceu uma conferência, Tempo e Ser, que encheu tudo quanto era filósofo na Europa, foi a essa conferência, escreveu-se um protocolo de leitura da conferência Tempo e Ser, que Heidegger aprovou, e é uma coisa extraordinária, foi uma grande reviravolta na obra dele, mas as consequências, né, foram se produzindo mais lentamente, foram a conclusão de que se os cientistas, que são o que tem de mais moderno, já não tinham nada a ver com a verdade, hoje nós dizemos que tem a ver com a eficácia, e pensava-se que os filósofos tivessem, porque vão às raízes, cavucam nas raízes, revolvem, então tem um pensamento crítico, revolucionário, né? Também não. E lá ele dá os motivos, os filósofos ainda estão presos, a questão do ser substantivo, e ser não pode ser pensado assim. Bem, enfim, é Heidegger, e o curso não é sobre ele. O que ele diz, então? Usando versos de um dos seus poetas favoritos, Hölderlin. Ele diz: de onde nasce o perigo, daí também provém a salvação. Salvação. Perigo, de lá também a salvação. Em que isso resultou? Em dizer que se mesmo o filósofo, mesmo os pré-socráticos, que num determinado momento ele disse, olha, nem Heráclito, um dos dois grandes pré-socráticos, ou três, né? Nem Heráclito, que entanto lhe deu o nome e o chamou Logos, soube o que é ser. Ele estaria ali abandonando o salto originário? Não? Talvez, né? Então, os filósofos, pensadores, nem esses podem ter acesso à qualidade universal de tudo ser, porque a filosofia, a ciência, e o direito, a moral, a religião, a arte, nos viciaram na representação, no conhecimento, e não é por aí. Quem pode, então, viver nas imediações de ser é quem não faz pergunta, nem se precipita na direção de respostas. Quem é capaz de serenidade, é um ensaio lindíssimo de Heidegger, serenidade. É quem é capaz de serenidade. E quem é esse? É o poeta. Então Heidegger entrega ao poeta. Ele engasgou ali, num determinado momento. E depois tem aquela frase que eu citei aqui na aula passada, que está na entrevista que ele deu ao Der Spiegel, e que não podia ser publicada em vida, e a gente entende, ele não queria se explicar sobre alguma coisa. E a única que eu encontro
depois de ter esquartejado tudo que ele disse ali, e mais ou menos dizer, bom, tic, está visto, tic, está visto, tic, está visto, a gente já sabia, mas tem uma frase ali que não, só um Deus poderá salvar-nos. Salvar-nos, de novo, aquela palavra que está no verso de Hölderlin, daí também provém a salvação. Alguma coisa tem ali que se parece muito com esse encontrar o buraco que leve ao algo. E nos dois casos, eu vejo esperança, é o poeta. Nietzsche também foi por aí. E eu escolhi o Zaratustra não por acaso, é o mais poético dos livros dele, a escrita mais quase delirantemente poética, lindíssima. Então, impasse. Sobre Foucault, não tenho o que dizer nesse momento, mas assim, rapidamente posso dizer, as genealogias que Foucault fazia, entender e descrever, ele foi muito considerado um positivista que descrevia, não é? Descrever a emergência e a proveniência de objetos novos, estratégias novas, quer dizer, saberes novos para esse objeto, poderes desses saberes, instituições, saberes, poderes, práticas, instituições, do que numa época apareceu e não havia. Então isso é que caracteriza proveniência e emergência as genealogias de Foucault. Por exemplo, a loucura, é a tese de doutorado dele, a história da loucura na Idade Clássica. Então ele diz, a loucura apareceu no século XVII na França. E aí há de se objetar, mas como assim? Aqueles comportamentos que no século XVII na França se praticavam, já se praticavam antes. Então as pessoas já eram loucas antes. Ele disse, não. Antes, aqueles mesmos atos, gestos e comportamentos e discursos podiam ser produzidos, mas não havia a ideia de que a mente adoece como o corpo adoece. E que, portanto, o que veio a se chamar loucura é uma doença da mente, é doença mental, isso é inteiramente novo. Então, ele fazia sua descrição da emergência desse objeto novo, a doença mental, desse saber novo, a psiquiatria e, em parte, o direito penal, porque havia repressão. Portanto, as práticas sociais de repressão, de isolamento, os hospícios, saberes, poderes, práticas e instituições. Por aí iam as genealogias dele. E era sempre a idade clássica, a comparação temporal, isso que no Ideia nós aprendemos com ele. A idade clássica, que para ele era século XVII e XVIII. E o moderno, para ele era século XIX, século da história. Hoje ele provavelmente mudaria a periodização, mas ele não entrava no século XX, que era o dele, porque ele ainda vivia sob os paradigmas, ele já chamava sistemas de pensamento, do século XX. E no final da vida, ele estava escrevendo a história da sexualidade. A Foucault, como a Nietzsche, interessava pensar as coisas que interessavam a sua vida. Ele sempre teve medo da loucura, medo de enlouquecer, escreveu sobre a loucura. Medo da doença, escreveu sobre a doença mental e psicologia e o nascimento da clínica. E um problema com a sexualidade. Ele era homossexual e morreu de AIDS por causa disso. Então ele estava escrevendo, digamos, em benefício próprio e da sociedade em que ele vivia, uma história da sexualidade. Escreveu o primeiro volume, A Vontade de Saber, e quase 10 anos sem escrever o segundo volume. Aí o pessoal dizia, não, o Foucault perdeu o bonde, porque ele fechou tanto a dimensão de poder entre o grande livro dele sobre o poder, que é Vigiar e Punir, e esse
segundo livro sobre o poder, que é o primeiro da história da sexualidade, A Vontade de Saber, ele fechou tanto que não há mais a possibilidade de resistência, portanto, de alteridade, de saída do poder, né? Esse foi o diagnóstico que se fez sobre o silêncio de Foucault. E quase 10 anos depois ele saiu com o segundo e o terceiro volumes, pertinho de morrer já, 84, ele morreu em 84. E ele fez uma apresentação geral da história da sexualidade no segundo volume, O Uso dos Prazeres. Esse tempo ele levou para mudar a sua referência temporal para fazer genealogia. Ele foi da Idade Clássica, séculos 17 e 18, aí atenção, ao século V a.C., a Sócrates, ao diálogo Alcibíades sobre o amor e o sexo, e o banquete e outros. Então, está no Uso dos Prazeres e no Cuidado de Si, os dois últimos volumes publicados. Depois da morte dele, publicou-se As Confissões da Carne, Xavier de La Chaire, que já não foram tão elaborados, é quase que o arquivo do... Mas ele já tinha destinado ao editor, a Gallimard. Mas, sobretudo, nos cursos dele, os últimos cursos no Collège de France. Ele está tratando do século V, e depois do século III, dos estoicos, dos epicuristas, dos cínicos. Parou um montão de tempo nos cínicos. Ele disse, eu não imaginava que fosse parar tanto tempo nos cínicos. E anunciou que o grande século era o segundo depois de Cristo. O grande século para se entender a história da sexualidade, quer dizer, os interditos, as produções de sexualidade, de corpo, a carne e o corpo, casamento, o último livro, As Confissões da Carne, tem coisas eruditíssimas sobre os regimes de casamento, né? Então, ele morreu. Morreu quando estava fazendo isso. Então, eu também vejo Foucault como tendo sofrido um grande embaraço depois de Vigiar e Punir e A Vontade de Saber, ficado em silêncio, experimentando esse embaraço, e quem sabe, descobrindo que embaraço havia, porque o tempo longo dele era curto. 3 séculos é um tempo longo. Fazer uma história de 3 séculos é um tempo longo, mas quem dera curto. E aí ele foi lá ao começo, foi a Sócrates, né? E daí explodiu o Uso dos Prazeres, o Cuidado de Si, e os 3 últimos cursos, sobretudo, a hermenêutica do sujeito, o Cuidado de Si e dos outros, o Governo de Si e dos outros, e a Coragem da Verdade. Isso é um título fabuloso, né? A Coragem da Verdade, o último curso dele no Collège de France. Então, também vejo um sofrimento do tipo, cheguei ao fim e não sei o que fazer agora. Nietzsche decidiu que tinha acabado a obra filosófica dele e ia fazer outras coisas, mas já tinha passado para o poeta, sem ser tão explicitamente quanto Heidegger. Heidegger talvez tenha decidido que não dava mais para chegar aos pré-socráticos. Nem Heráclito soube o que era ser. Entregou para o poeta. E só um Deus poderá salvar. Foucault teve talvez mais sorte, por um lado. Sofreu o limite, bateu no seu limite e conseguiu sair dele por um recuo temporal vigorosíssimo. 22 séculos de recuo temporal. Não pôde levar isso a um ponto de chegar de volta ao contemporâneo, porque é o contemporâneo que interessa a Foucault, que interessou a Foucault. Ser um intelectual específico, como ele chamava, um homem do seu tempo, um intelectual do seu tempo, não um intelectual genérico, o último teria sido Sartre, que podia ser um intelectual em qualquer tempo, que falava de universais e tal. Não, no concreto. A revolução dos ayatolás tem que tomar partido. A situação das pessoas sem documentação, sans papier, tem que tomar partido. Como filósofo, né?
É claro que ele queria voltar a esse momento da sexualidade em que ele estava vivendo. Não teve tempo. Bom, então, talvez tenha encontrado a saída, esse buraco que leve ao algo. Não sei o que é o algo, porque ele não chegou de volta ao lugar em que o algo estaria, que é o lugar em que ele pensava, o tempo em que ele pensava, século XX, morreu antes disso. Então, eu poderia começar por qualquer um dos três, mas eu vejo Nietzsche como, vou usar uma palavra de que eu gosto, está fora de moda, como o fundamento do que Heidegger e Foucault fizeram. Sem serem nietzschianos de carteirinha, continuadores do pensamento de Nietzsche, pegando o eterno retorno e o super-homem. Não. Mas o seminário de inverno, agora não me lembro de que ano, de Heidegger, sobre Nietzsche, que saiu em 2 volumões, né, compara o pensamento de Nietzsche ao seu próprio, de Heidegger. Então ele põe a vontade de potência no lugar da investigação que ele, Heidegger, fez em Ser e Tempo, e o eterno retorno no lugar da última investigação dele sobre ser sem referência ao homem, que ele tinha que estar fazendo lá no começo da obra, lá em Ser e Tempo. Quase como se ele estivesse dizendo, se Nietzsche tivesse compreendido que a vontade de potência fala do homem e o eterno retorno fala do ser, ou seja, se Nietzsche fosse Heidegger, fosse eu, teria solucionado ali uma série de embaraços. E Foucault é mais explicitamente um devedor, né? A palavra talvez seja forte, de Nietzsche, mais explicitamente. Ele escreveu um texto que, aliás, só existe no Brasil. Foi quando ele esteve aqui dando um curso sobre direito, a verdade e as formas jurídicas, que saiu depois publicado num livro que só existe no Brasil, só existe em português, que se chama Microfísica do Poder. E lá ele tem um artigo, um ensaio, Nietzsche, a genealogia, que é ele, Foucault, né? Nietzsche, a genealogia e a história. Então, claramente ele está ali se norteando por Nietzsche. Mas é um pensador totalmente original, né? Não é por aí que vai. É da escola nietzschiana, né? Não é da escola nietzschiana. Mas Nietzsche é o fundamento, pronto, uso de novo a palavra, os pós-modernos não gostam, porque não há fundamento. É o fundamento dessa história que me atravessou pelos 52 anos que eu estou aqui, pelo menos, em que eu aprendi com Emmanuel Carneiro Leão Heidegger. E me foi sugerido pelo meu companheiro de fundação da ECO, que ainda está ativo aqui, Moniz Sodré, leia Foucault. E eu comecei a dar curso sobre Foucault e tal. Então ali, no começo, né, Heidegger e Foucault. Mas eu escolhi Nietzsche por esse motivo e eu estou contando um pouco agora de uma história minha, de certa forma biográfica, né, que ressoa a história de Nietzsche como pessoa. Quer dizer, a vida dele, não dá para dizer, a vida dele produziu sua obra, causa e efeito, mas há uma ressonância, há uma melodia mais ou menos comum que faz acorde entre vida e obra. Em Nietzsche. Não procurem em Kant. Kant produziu uma obra fabulosa, mas era um sujeito extremamente metódico, em inglês se diria boring, não quer dizer chato, né? Ele descobriu uma maneira de puxar as meias, usavam aquelas meias, né, que ficavam para fora da calça, porque a calça vinha até o joelho, e as meias viviam emboladas. Então ele inventou um dispositivo que pelos bolsos da calça permitiu que ele esticasse as meias, né? E disse que as pessoas
de Königsberg, cidade na Prússia, de onde ele nunca saiu, onde era professor, acertava um relógio pela hora em que ele saía para dar aula. Muito, muito chato, né? No entanto, produziu uma obra extraordinária. Mas Nietzsche, talvez Platão também, porque Platão foi tentar vender as ideias dele para Dion, que era o tirano de Siracusa, a Grécia na época era entre a Magna Grécia, que é a Itália, e a Turquia, a Ásia Menor, né? Ali nasceu a filosofia, uma rede colocada sobre o território grego entre a Itália e a Turquia. Ele foi tentar vender lá na Itália, ao tirano de Siracusa, suas ideias políticas e acabou vendido como escravo. Ele foi resgatado por um ateniense que soube que ele estava naquele navio, sendo levado como escravo. E pagou lá devia ser uma boa grana para libertar Platão. Então, talvez um pouco da história da vida de Platão também sirva para iluminar a sua obra. Mas ninguém como Nietzsche. Então, tendo apresentado Nietzsche dessa maneira, eu depois quis apresentar Nietzsche à maneira como ele próprio se apresenta. Um dos 5 livros que ele escreveu em 1888 se chama, eu comecei esse livro na semana passada, Ex Homo, Eis o Homem, Nietzsche. E eu estava apresentando aqui, então, esse Ex Homo, não terminei na semana passada, vou ver se... Não, vou terminar hoje, mas eu imaginava que a gente ainda pudesse começar a leitura aqui do Zaratustra, mas com essa longa introdução, que quem já está aqui há mais tempo sabe que é como eu funciono, né? Para trás e para frente, para trás e para frente, é uma espiral. As minhas aulas têm, eu acho, uma natureza de ensaio. Elas estão se produzindo à medida em que as palavras vão sendo ditas, não são a explicitação de conceitos que eu tive antes e que agora eu vou explicar. Estão aparecendo aqui, porque são as palavras que pensam, né? Os conceitos matam. São muito bons para a ciência e tal, mas conceitos matam. E o que faz um conceito? Define. Finito. Finia. Acabar. Um conceito mata o pensamento. Produz conhecimento, ótimo. Os conceitos são operatórios, eles servem para coisas excelentes, são eficazes. Mas o pensamento se faz com palavras. Tanto há uma qualidade poética. Poiese é a criação. Né? Poeta é o criador, qualquer criador. Então há uma natureza poética no pensamento. Não por acaso Nietzsche e Foucault entregaram ao poeta, né? Que se faz pelas palavras. São as palavras que puxam o pensamento, não o contrário. Uma aula não é uma comunicação de um conhecimento que se tem. É em química inorgânica, mas não na filosofia ou na literatura, né? Então é assim, é uma espiral, vai indo e depois desce, não passa sempre pelo mesmo lugar, embora pareça, porque já passou por outros, depois voltou, e vai e vem, e vai e vem. Às vezes eu me esqueço de por que fiz uma digressão tão longa para trás, em geral me lembro. Né? Quando eu não me lembro, eu pergunto onde é que eu estava mesmo, e alguém se lembrará e vamos juntos. Né? Então, pelo menos o Ex Homo tem que terminar hoje. Então, ele estava falando de como Zaratustra, num dia de agosto de 1881, ele começou a escrever em 82, mas desabou sobre ele. E que primeiro ele reconheceu a sua fisiologia, quer dizer, que ali estava o portador da grande saúde, aquele que podia sair da doença do último homem, o homem que deseja morrer, aquele que foi achatado pelos valores superiores. Zaratustra era o portador da grande saúde, que consegue se deslocar no perigo. Né? E esse desabar sobre ele, ele usa esse termo, ele desabou. Esse desabar sobre ele
produziu no próprio pensamento de Nietzsche, né, a intuição que ele já tinha tido no primeiro livro, Nascimento da Tragédia, quando ele procurou a origem da decadência. Nasceu uma superabundância de força vital. E isso ele empresta a Zaratustra. Zaratustra é o portador dessa superabundância. Nele, o homem dionisíaco se fez ação. Homem dionisíaco é, para Nietzsche, o contrário do homem bom. O contrário do último homem, o homem que deseja morrer. O homem dionisíaco é o que é capaz de recolher aquilo que Sócrates matou. O excesso, a desmesura, a superabundância, a embriaguez, a desindividualização, a dissubjetivação. Mesmo ser sujeito é ser assujeitado. Então, a filosofia moderna que delirou em cima de nós, indivíduos, sermos sujeitos, titulares do conhecimento, e Nietzsche disse, não, isso aí é uma ilusão. Ser sujeito é ser submetido. Em inglês, subject é o quê? É o súdito. Né? É o súdito. Tem alguém que manda, tem um rei. Então, o homem dionisíaco é aquele que não é sujeito de um conhecimento, é o titular de uma potência, de uma força. O Zaratustra era esse. É quase como se, vejam se essa ideia não é sedutora, é quase como se Nietzsche tivesse se esforçado absurdamente, vivendo no gelo, entre a doença e a saúde, entre grandes abatimentos e grandes explosões. Alguém dirá, bom, era ciclotímico, dane-se. Como se ele estivesse estado lá marcando o lugar em que, de repente, acima dele, Nietzsche, que já não era o homem demasiado humano, que já estava além de bem e mal, mas ainda assim, era um homem-homem. Como se ele estivesse marcando o lugar, o território, uma demora, uma permanência, de onde o super-homem saltaria e redimiria a vida. A dele, Nietzsche, inclusive. Quem sabe esse fosse saúde. Quem sabe esse fosse o momento em que a loucura conviesse. Porque agora o super-homem está agindo. E não mais Nietzsche, o pensador, que já tinha acabado a sua obra filosófica uns 4 meses antes e declarado isso. Acho que é uma ideia sedutora, né? Poética, pelo menos. Então, o homem dionisíaco, que aparece na forma do Zaratustra, que anuncia o super-homem, e anuncia o eterno retorno também, se fez ação, uma ação luminosa. Na tradução francesa, eu não consegui a alemã ainda, mas está vindo aí. D'éclat, quer dizer, de éclat, de éclairer, de iluminar, né? Uma ação luminosa, mas explosivamente luminosa. E aí tem aquela passagem que eu referi na aula passada, perto dele, Goethe, Shakespeare, são uns anões, né? Não conseguiriam respirar, ele diz. Dante seria apenas um crente, né? Um crente, um religioso. Dante era um tomista, como a gente sabe, seria um religioso. E os poetas dos Vedas, ele tinha uma inclinação para o Oriente, Nietzsche, né? Ele estava lutando contra o Ocidente. Tinha uma inclinação para o Oriente, Zaratustra é oriental, é persa, é Zoroastro. Né? Mesmo os grandes poetas dos Vedas, que não eram filósofos, que não eram moralistas, seriam indignos de desatarem os cadarços dos sapatos, das sandálias. Isso é da Bíblia, isso é do Novo Testamento. É o que João Batista diz quando Jesus chega: depois de mim virá aquele
de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Está aqui. E que Zaratustra está a 6.000 pés acima do homem do seu tempo, e o livro Zaratustra, quando ele se refere ao livro, 6.000 pés acima de qualquer coisa que já tenha sido escrita. Antes de Zaratustra, ninguém sabe, ninguém soube, ninguém pressentiu o que é a verdade. Ora, Nietzsche uma vez declarou, e logo no seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, eu preciso da arte para não morrer da verdade. A verdade era a ciência do século XIX, a ciência positivista. E mesmo a filosofia hipersistêmica, fechadíssima, de Hegel, que lidava com os absolutos, conceito absoluto, espírito absoluto. Né? Eu preciso da arte para não morrer da verdade. A verdade é o maior ódio que há. E afinal a verdade é um dos valores superiores. O belo, o bom, o justo e o verdadeiro, um daqueles que Sócrates criou para dominar a vida, para dobrar a vida. A vida que ousa querer mais do que é, precisa ser disciplinada. A verdade é um dos látegos, né, dessa disciplinação. Ninguém soube, no entanto, o que é a verdade. Se para Sócrates a verdade é aquilo que se diz, é o discurso filosófico e tal, ele não estava entendendo o que é verdade. Verdade para ele era mesmo um valor, esse valor implicava numa submissão, não soube. E aí diz ele, a verdade, agora ele está resgatando a verdade, via Zaratustra, é a realidade mais imediata, mais cotidiana, que aqui fala de coisas inauditas, nunca ouvidas. A frase fremente de paixão, a eloquência feita música, raios lançados antecipatoriamente sobre futuros até aqui insuspeitados. Isso é verdade. E aí me agrada demais e acalenta meu coração quando ele diz que a verdade é a realidade, portanto não é discurso, não é falar sobre, não é ver algo e dizer o que é, ver e dizer, veredicção, não é isso. É a realidade mais imediata, mais cotidiana. Eu vivo dizendo que a filosofia tem que convergir para as nossas vidas comuns e o que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns, quer dizer, as nossas comunidades, longas, curtas. Aqui pode ser um curso, pode ser um semestre, mas aqui nós estamos em comunidade, né? E a filosofia tem que estar aqui, no mais imediato e cotidiano. Isso, de fato, eu devo dizer, acalenta meu coração, né? E tem a ver com o inesperado, portanto, nada de sistema. Sistema é relação causal, mesmo que essa causalidade seja estrutural, como no final do século XX os estruturalistas se esforçaram muito para encontrar uma causalidade que não fosse linear e sucessiva, então a causalidade estrutural, que eles também chamavam de metonímica, causalidade metonímica, não, coisas inauditas, insuspeitadas, imprevisíveis, né? E não só do ponto de vista do que se diz e do que se faz, mas do ponto de vista do tempo, do porvir. O tempo ainda não, porque a verdade lança antecipatoriamente sobre futuros, até aqui insuspeitados, a sua luz, que é da ordem da realidade mais imediata, mais cotidiana. Isso dá um curso. E desse modo, sendo isto a verdade, e não o discurso, como foi desde os sofistas,
século V a.C., até pouquinho tempo atrás, até os pós-modernos, final do século XX, né, que mais ou menos destruíram, junto com a representação, a famosa crise da representação, os discursos que têm pretensão a dizer a verdade. Mas todo esse tempo, olha, longuíssimo, 25 séculos, né, a verdade esteve deitada nos discursos, em berço esplêndido, discursivo. Em nenhum outro lugar podia se encontrar a verdade, senão no que se diz, se o que se diz for adequado ao que é. Essa ideia de adequação é fundamental, mas a verdade está no dito. Aqui não. A todo momento, o homem é superado, esse antecipatoriamente sobre o futuro e tal, a todo momento o homem é superado, no sentido de que ele não está mais dissertando sobre o real, porque dissertar, falar sobre, é julgar. É julgar. Julgar positivo ou negativamente, não importa. É tomar como objeto de juízo, é uma das palavras para dizer conceito, juízo. Tomar como objeto de juízo o mundo e a vida, o universo inteiro, tudo que há, em lugar de dizer sim. Nós vimos o fragmento 541 da Gaia Ciência, né? O demônio vem e pergunta tudo de novo e na mesma ordem. Você quer? E eu respondo sim. Esse sim significa tudo de novo, significa o bem e o mal. O que houve de bom, o que houve de mal, tudo de novo e na mesma ordem eu quero. Por quê? Porque eu não julgo a vida. A atitude do homem, que não é o homem bom, o homem que deseja morrer, do homem dionisíaco, em processo, não é julgar a vida. Quem julgou foi Sócrates com os valores superiores. É aceitá-la. O amor fati, o amor ao destino, né? Ao que fatalmente acontecerá. Recolher essa fatalidade, como os trágicos gregos fizeram. Eles sabiam que perdiam, porque eles estavam lutando com os deuses, mas eles recolhiam essa fatalidade na luta, não cedendo previamente. Então, esse dizer sim é o próprio de Zaratustra. A fala de Zaratustra é dizer sim. E quando ele diz não, ele está fazendo o julgamento do passado, sendo injusto com o passado para dizer sim ao presente e, sobretudo, ao futuro por vir, ao tempo que está, como ele diz da segunda consideração intempestiva, e que eu acho uma frase linda, o futuro grávido do novo. Deixar vir o futuro grávido do novo. Mas o novo é de novo, porque tudo está no ciclo da repetição. Mas o que se repete não é igual. No entanto, é o mesmo. Mas é o mesmo que passou uma vez e agora passa de novo. E nesse sentido é o mesmo novo. Tem aí uma grande tensão, não vamos de modo nenhum chamar isso de contradição, né? Mas há aí uma grande tensão que Nietzsche não pôde resolver. Primeiro porque ele não era de resolver, né? Porque se há uma tensão aí, deixe haver, porque então essa ideia é totalmente connatural a uma tensão, não é uma ideia tola, não é uma ideia simples, né? O eterno retorno, para se dizer a história. Simples é causa e efeito, passado que antecede o presente e o constitui. Isso é simples. O eterno retorno não é. Então, tem uma tensão aí, deixa. É preciso que haja. Bom. Então, Zaratustra, que vai falar que depois do isolamento de que precisou, pensem em Nietzsche nos altos cumes, vivendo no gelo. Por 10 anos na sua caverna, quando ele desce para falar com os homens,
Ele vem anunciar o super-homem e o eterno retorno. Às vezes aparece, às vezes não, porque esse livro não foi, infelizmente, escrito. Né? Zaratustra, quando desce para falar, e depois tem que subir de novo, ele sente que ele é a forma superior de tudo que é. Ele é o sim, entre aspas isso. Ele é o sim eterno a todas as coisas. O destino de Zaratustra, o destino de Nietzsche, o destino do homem superior, essa locução é desagradável, não é? Porque lembra o nazismo, raça superior. Não, a raça superior era a raça alemã e os germânicos, os arianos e tal, e Nietzsche tinha um enorme desprezo pelos alemães da sua época, né? Enorme desprezo. Ele gostava dos franceses e dizia que os alemães só queriam era repetir os franceses, só não tinham talento para isso. E não era antissemita, mas de jeito nenhum, foi um grande crítico do antissemitismo. Mas a ideia de homem superior pode nos balançar um pouco assim, mas o que é o homem superior? É o que está acima do demasiadamente humano. A metáfora, a alegoria do camelo, o leão e a criança vai nos dizer um pouco sobre o homem superior, mas eu posso um pouco antecipar. A criança é o homem superior em relação ao camelo. É a criança o resultado de ter jogado ao chão todo o peso dos valores superiores que degradaram a vida durante 25 séculos, desde de Sócrates, sua iniciativa de separar Dionísio de Apolo, matar Dionísio, liberar Apolo para a luz, para a claridade, para a verdade que é discurso, que é fala, etc., e os valores superiores. Né? Então, Zaratustra, e Nietzsche no empuxo, né? Sabe que é em caminho, que ele vai falar também que o homem é gentil, é generoso, porque ele se presta a ser uma ponte e uma passagem. Ele não odiava o homem, não. Ele odiava Sócrates. Gentil, uma ponte e uma passagem. Por aí vai Zaratustra, do outro lado está Zaratustra, mas esse é um caminho. E Zaratustra sabe que é capaz desse caminho. Nesse sentido, ele é o homem superior. Ele tem um destino dionisíaco. E aí, tem uma coisa dolorosa, é que o dionisíaco, aquele que é totalmente doador, que não retém para si, essa é a qualidade da embriaguez, é a abertura, né? É a abertura. O bêbado e o equilibrista são dionisíacos, são os dionisíacos. O que é que decorre daí? É que quem muito deu na noite, no frio, não é capaz de amar depois de tanto ter dado. Naturalmente, a gente vai ter que ver o que é amor. Tem uma passagem sobre casamento aqui, por exemplo. O que é amor? É entre duas pessoas, entre algumas pessoas, é uma família. Não é isso amar para Zaratustra, para o homem dionisíaco. E esse tanto de amar, ele não é capaz de dar, porque também não há quem receba. Mas devagar vamos chegar a isso. O destino de Zaratustra, com essas qualidades, é aquecer, aceitar, até o ponto de justificar, de redimir todo o passado. Justificar, redimir todo o passado. Tem aqui uma questão.
não é óbvio. Lá na segunda consideração intempestiva, aí dirão, mas é a segunda obra dele. Não tem nenhuma importância. Né? Nietzsche, as obras de Nietzsche não fluíram em termos de progresso. Foi avançando, Aurora diz melhor do que Nascimento da Tragédia. É outra coisa. Então, na segunda consideração intempestiva, ele diz que a boa história, a história crítica, precisa ser injusta com o passado. Porque o passado é uma estrutura de dominação. Sempre o passado é uma estrutura de dominação e é necessário eliminar a dominação, correndo o risco de raspar próximo da linha de eliminação do passado, o que não se deve, já disse aqui. Risco que não se pode correr, porque aí vai se cair de novo no absoluto, essa coisa toda. Então está ali. Julgar e condenar, porque o passado é dominação. Mas quem falava ali? Aquele que quer ensinar história. O título é Das vantagens e desvantagens de estudar história. Aquele que quer ensinar história, ele diz, a história não pode ser a história monumental que passa lá por cima, ou a história antiquária, né, como também chama, a compulsão, não é? Mais ou menos isso, a compulsão do colecionador, para o qual o passado é tudo. Não, é preciso criticar o passado para deixar vir o futuro grávido do novo. Aqui nós temos outra coisa. Nós temos que Zaratustra não é o pensador que está tentando ensinar como é que se precisa aprender história. Zaratustra é o homem dionisíaco, é o homem superior, é o que deu o salto, está dando o salto, ou anunciando o salto do super-homem. Ele é capaz de dizer sim a tudo e justificar, redimir todo o passado. O que quer dizer justificar, redimir? Quer dizer que o passado é julgável e condenável. Aquilo que ele disse na segunda intempestiva. É necessário julgar e condenar o passado. Aqui ele está dizendo, sim, o passado é julgável e condenável, mas quando se diz o sim soberano, o sim eterno, como ele chamou, a todas as coisas, é possível redimir o que pecou, justificar o que foi injusto com a vida e trazer o passado. Isso é um pequeno anúncio do eterno retorno. Tudo está fragmentado na vida, no mundo, como foi pensado pela filosofia, pela moral, pela religião. Tudo está fragmentado porque está individualizado, está separado. Essa é a potência de Apolo, que precisa ser derrubado por Dionísio, né? Então, o que Zaratustra, o anunciador do super-homem, fará? Trazer a unidade, sim, porque o eterno retorno é a unidade de tudo com tudo, né? Trazer a unidade, aquilo que é fragmento, enigma, acaso assustador. O que é fragmento, enigma, acaso assustador? É tudo aquilo que uma visão idealista, que pensa num mundo superior a esse nosso, que é o único que existe, cria religiosa e moralmente e tenta decifrar filosoficamente para o homem bom. Um homem bom é bom mesmo. Ele, de bom grado, se submete aos valores superiores. Ele não sabe que está sendo esmagado, né? Então, Zaratustra tem tanta ambição
quanto o poeta. É o criador. Zaratustra é um criador. E como eu, Nietzsche falando, como eu também suportaria ser homem, se o homem não for também poeta, decifrador de enigmas e redentor do acaso. Como é possível amar Zaratustra e o homem superior, se o homem não for também, para ser superior, também poeta, decifrador de enigmas e redentor do acaso? Então, a vontade, já vimos. Schopenhauer fez um deslocamento da razão para a vontade que Nietzsche pegou. Agora, não é a vontade absoluta, como Schopenhauer tratou, é a vontade de potência, portanto, da vida que está se tratando aqui. A vontade, a avaliação, a volúpia da vontade para procriar e devir são uma inocência do saber de Zaratustra. Pensem na criança, a terceira transmutação do espírito, a segunda transmutação, né, do espírito. Uma inocência do saber de Zaratustra que não está atravessada pela conceptualização filosófica, pela submissão moral e pela transcendência religiosa, né? Que o afasta de Deus, dos deuses. Por quê? Olhem só. Se eles existissem, o que restaria para criar? Tudo estaria criado. Mas o homem superior é aquele que cria diante dos enigmas assustadores. É aquele que cria, que decifra e que redime o acaso. Se houvesse os deuses, o que restaria para criar? E aí, de fato, só restaria o homem bom, o demasiadamente humano, aquele que vai para o fundo do poço e deseja morrer. A vontade de potência, a vontade da vida, aproxima Zaratustra do homem bom, como a pedra mal polida atrai o martelo que vai tirar o excesso e deixar a gema, né? Dentro dessa pedra se contém uma imagem, uma só imagem, que pode ser do homem dionisíaco. Aqui está a pura poesia, vai ter que ser decifrada depois. Aspas agora. E eis que o meu martelo se desencadeia cruelmente contra a prisão dessa imagem. Eu quero destruí-la, porque uma sombra me visitou. A coisa mais silenciosa, mais leve que existe, um dia me visitou. A beleza do super-homem me visitou, sob a forma de uma sombra. O que me importam ainda os deuses? Aqui ele está dizendo, eu fui visitado pelo inaudito, por aquilo de que nunca se tinha ouvido falar, que está acima do demasiadamente humano, mas que não quer destruí-lo, quer destruir aquilo que o aprisiona, usar o martelo para retirar o excesso e deixar a gema. A gema é o homem superior. Isso, um dia, Nietzsche foi visitado por essa sombra. Podem pensar no demônio da noite e no sim soberano, em Zaratustra. Ele foi visitado pela sombra mais silenciosa como a noite, mais leve. Homero disse lá que o destino vem como pés de pombas, leve.
mais silenciosa, mais leve, nada de tonitruante, nada de grandes trovões e relâmpagos, né? Mas agora ele quer destruir a pedra que envolve o homem, possivelmente, e liberar o dionisíaco. Isso é trabalho dele com Zaratustra. É o trabalho de Zaratustra que o visitou, não é o trabalho dos deuses que submeteram. Esse é Nietzsche, lido por Nietzsche, num livro que, como eu já disse aqui, tem capítulos que se chamam Porque sou uma fatalidade, porque sou dinamite, porque escrevo tão bons livros, né? Era uma visita da sua vida e obra, cujo preâmbulo, eu disse aqui, é todo dedicado a Zaratustra. Então, há altíssima probabilidade de que Nietzsche tenha considerado Zaratustra a sua grande obra, da qual as outras são ou bem preparação ou bem consequência, não nessa linha causal, mas na potência de criação, que Zaratustra tenha sido a sua grande obra. No Ecce Homo está presente dessa forma. Ele apresenta esse livro e que ele vai se apresentar apresentando Zaratustra. E depois tem um capítulo para cada um dos livros, tem um capítulo de Zaratustra, que foi esse que eu apresentei para vocês aqui. E agora sim, na próxima aula, nós vamos entrar na leitura. Na próxima aula, estamos aqui. Eu ainda não tenho bem certeza se eu vou usar a tradução francesa, que é maravilhosa, e que esteve sob a supervisão indireta, mas esteve, de Deleuze, e depois entrou Foucault. Ou se vou usar a boa tradução em português, Paulo César de Souza, né, da Companhia das Letras, é isso? Da Companhia das Letras, né? Talvez use as duas, talvez compare uma com a outra, enfim, quem tiver, quem sabe o Emanuel tem em alemão, tem, né? E a gente vai poder, eu pedi, mas não chegou. E aí a gente vai poder comparar, porque às vezes, tradutora e traditora, é verdade, às vezes a tradução, sempre uma tradução é uma interpretação, né? Sempre é. E às vezes a interpretação é complicada, né? Então vamos ver. Tem um microfonezinho aqui, que quando alguém quiser falar, porque aí vai ter interrupção, não vai ser como agora, que as pessoas falam no final, né? E quando alguém quiser falar, vou entregar o microfone, que é para ser registrado aqui, a pergunta, né, ser registrada, e pronto, vamos conversar sobre o Zaratustra com as interrupções produtivas, é para nós criarmos juntos, né? O que há muito tempo não se faz. Fazia-se na Idade Média. Vamos ver se a gente consegue emular aqui. Pronto. Você queria perguntar alguma coisa? Você quer? A da voz é traduzida por quem? Porque tem uma de que eu realmente não gosto. É a primeira tradução, talvez, que ainda é do começo do século passado, que eu tenho até, mas... Não sei se é esse. Me manda um zap para eu ver em casa, porque não trouxe aqui, se é essa. Mas se a Vozes publicou, ruim não é. Muito bem. Então pronto. Acabamos o Ecce Homo. Quer perguntar uma coisa? Então pergunta aqui para a gente testar. Só falar aqui? Tá valendo. Já tá... Eu queria saber, quando o senhor fala assim da verdade, como uma coisa imediata, assim, parece que a gente vê quase que uma situação, não sei se a palavra é adequada, mas a maneira como ela surge, né? Tem uma forma dela surgir, mais imediata, mais cotidiana, estava escrevendo aqui, inesperado.
queria entender se eu acho que é possível a gente falar de uma estética da verdade para Nietzsche, se a verdade tem algo como... Enfim. Bom, eu imagino, se a experiência deu certo, que a pergunta esteja aí, eu não preciso repetir, portanto. Foucault falou numa estética da existência. E como ele, algumas vezes, declarou que o trabalho dele sempre foi, a procura dele sempre foi, entender as relações entre sujeito e verdade. Então, uma estética da existência, uma estética da verdade, talvez se compusessem, se sobrepusessem. Né? Como é que eu vejo uma compreensão da verdade como cotidiana e... Como é que ele usa a palavra? É mais imediata, portanto, não mediada. Não mediada significa não mediada pelo discurso, né? Que é o que fez sempre a mediação, para a verdade. Imediata e cotidiana. Isso quer dizer, da vida, da realidade. Eu vejo para mim, porque ponho aí uma esperança, como Heidegger pôs, mas num sentido diferente, que os pré-socráticos fizeram isso. Pensaram a verdade concomitantemente com o real que se move e transforma e que se mantém e unifica. Então, a dinâmica de explosão e recolha, de sístole e diástole, de dia e noite, que se tocam e depois se separam. Né? Eu vejo assim. Os pré-socráticos pensaram o real e o modo que eles tiveram, e depois nós nunca mais acedemos, de pensar o real, era também pensar a verdade. Pensar talvez nem seja a palavra, experimentar. Né? Experimentar a verdade. No comum. Né? No comum. Ora, tem aí uma dimensão de criação. Porque a physis, a força cósmica de manifestação de tudo que há, como eles definiram, né? É a força cósmica que põe tudo em presença e o mantém aí presente numa aparência. Antes de as aparências enganarem, o aparecer é o aparecer de ser, né? O aparecer de ser, o que é. Então, physis é a grande força poética. Ainda Aristóteles pensou um pouco assim. Mas Heidegger, sobretudo, vê nos pré-socráticos isso. Physis é que é a grande força poética. O que ela não cria, nós temos que suprir, e a técnica faz isso. Mas ela é a grande força poética. Então, se nós pensarmos que a verdade que acompanha o real, que acompanha porque está junto, não é mediada por um discurso que estaria fora do real, vendo e falando sobre ele, não é? A verdade que acompanha o real, acompanha onde o real se dá, que é na cotidianidade, não é nas abstrações, nos universais, é na cotidianidade das nossas vidas comuns, como na minha formulação, e do que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns. E nesse sentido, falar numa estética da verdade faz todo sentido. Né? A desenvolver, mas sim, faz todo sentido. Tá bom? Colega. Passa para ela, por favor. Eu tenho uma questão. Essa verdade mediada pelo discurso, até que ponto ela vai dar na ideologia? A verdade conceituada. Para o pessoal do Zoom aqui, eu tenho que repetir. Em que medida a verdade mediada pelo discurso vai dar na ideologia, a verdade conceituada? Diretamente. Porque
ideologia, seja no sentido tradicional, século XIX, que se chamava ideologia mesmo, né? O que era ideologia? Era a ciência das ideias. E, portanto, era o discurso sobre as ideias. E ideologia, a partir de Marx, é uma representação do real distorcida pela força. A gente pode pensar em Nietzsche quando pensa aqui, força que reduz pela força da classe dominante. E, portanto, é uma representação que, usando uma palavra talvez um pouco pesada, é falsa, mas é mediada pelo discurso. Então, toda a tradição ocidental, não digo de Sócrates, que como não escreveu nada, sabiamente, como Jesus não escreveu, a gente não pode dizer ele gerou conceitos, mas Platão gerou. E Aristóteles, então, foi o paradigma sempre tomado, nunca excedido, talvez por Hegel lá no século XIX, de que a verdade segue o real precede a verdade, mas a verdade é da ordem do discurso, o real precede a verdade, porque a verdade é discurso, e nesse sentido, de certa forma, está fora do real. E o representa. A ideia de representação não é uma ideia grega, não é uma ideia aristotélica, mas serve aqui para nós, né? Diz a nós, Aristóteles provavelmente usaria mímese no lugar que eu estou usando aqui, representação. Ou não. Ele reservava isso para a arte, talvez não dissesse aqui. O real precede a verdade. A verdade depende do real. Mas há uma mediação para a passagem do real à verdade. Essa mediação é lógica, quer dizer, é o bom trabalho com o logos, que está na ciência da lógica, que ensina a produzir discurso. Tem, portanto, mediações. Tem um livro pequeno de Aristóteles, que eu digo que são as palavras e as coisas de Aristóteles, que é o livro dele sobre a interpretação, Peri Hermeneias de Interpretatione, sobre a interpretação, em que ele relaciona as coisas que são com a verdade que se diz sobre as coisas que são e antecipa um pouquinho o que só no século XIII vai ser concebido como a verdade é igual à adequação. Mas o que é que faz a adequação? É o discurso. Não são as coisas, é o discurso. Então, de Aristóteles com certeza, mas de Platão com certeza também. Para cá, verdade foi uma questão de discurso, portanto a verdade sempre foi mediada, mediante a fala de um sujeito, também sujeito é uma palavra moderna, mas do homem ou do que for, é mediante uma fala que a verdade aparece. Ou porque ela estava escondida, ou porque ela não há, e é criada na linguagem, foi a grande polêmica dos universais, né? Se os universais, quer dizer, um conceito, uma palavra, universal do pensamento, universal da linguagem, existem na coisa, e portanto a coisa dá, e o discurso recolhe e pronuncia, ou não existem nas coisas, só existem no discurso. E aí o grande nominalista, foi o realismo e o nominalismo, o grande nominalista, que é Guilherme de Ockham, disse que nesse caso é um problema de semiologia. Não é um problema de ontologia, quer dizer, de uma teoria do ser, nem de epistemologia, de uma teoria da verdade. É um problema de semiologia, de signos, né? E hoje nós estamos, ou até pouco tempo atrás, nós estamos inteiramente enterrados nisso. O nominalismo via matemática, matematização do saber, etc., né, predominou. Isso vai legitimar, de certa forma, a pós-verdade. Quando legitimar a pós-verdade. Quando, a partir dos pós-modernos, final do século passado, mas eles não foram tão danosos, mas prepararam o caminho para que a representação, que era o que trazia o real para o sujeito, ou que fazia o sujeito ir buscar o real para si, daí surgindo a verdade,
quando a representação foi desconsiderada, Baudrillard, por exemplo, falando em simulação e dizendo os simulacros precedem o real. Portanto, não há real que interesse, há hiperreal. E hiperreal é um jogo de signos que se retroalimentam segundo funcionamentos digitais, hoje a gente diria algorítmicos, etc. Né? Quando os pós-modernos disseram isso, a estrutura fundamental da relação entre real e verdade, via um sujeito de discurso, quebrou. É como se a ponte tivesse caído. Né? E aí a pós-verdade pode chegar e dizer que vale a opinião, porque fatos objetivos, onde é que se lastreiam? Cadê fundamento? Não há mais fundamento. Porque o fundamento tem que ser um absoluto. O fato tem que ser totalmente objetivo. Isso nós não temos, porque é sempre um ponto de vista. Né? O século XX foi muito isso, perspectivista, ponto de vista, relativista. O que em parte se deve a Nietzsche. Também, né? Deu? Passa para ele ali. Nas últimas aulas, o senhor falou sobre Dionísio, a força de Dionísio, né? Dionisíaca. Peraí. E quando a gente pensa em Dionísio, né, vem automaticamente essa imagem desse deus soturno, das misturas, da embriaguez, do prazer, da carne. Só que quando a gente começa a falar sobre Zaratustra e essa ideia de Nietzsche, do homem dionisíaco, desse homem superior, eu percebo que tem um pouco de diferenciação aí, porque eu não acho o Zaratustra tão viscoso assim. Uhum. Então eu queria entender como que se dá essa diferenciação entre força dionisíaca e esse homem dionisíaco. Para mim não parece a mesma coisa, sabe? Para o pessoal do Zoom, o pessoal aqui do YouTube ouviu, né? Para o pessoal do Zoom, se há identificação possível entre Zaratustra e o homem dionisíaco. Ele disse, o homem de Zaratustra eu não vejo como tão vistoso. Viscoso. Ah, viscoso, tá. Eu gostei de vistoso, mas tá bom, viscoso. Não, o Zaratustra não é o homem dionisíaco. Zaratustra é o anunciador do super-homem, que é o homem dionisíaco. Ele é o anunciador do super-homem, não é o super-homem. Ele é aquele que, na solidão, nos altos cumes, do gelo, etc., que no Zaratustra é a caverna, onde ele estava com o animal mais sagaz, que é a cobra, e o animal mais altivo, que é a águia, com quem ele aprendeu, e o sol, com quem ele aprendeu na solidão, né, que algo advirá maior do que o homem. É o super-homem. O anunciador disso é ele vai descer para anunciar isso. Então, ele tem um encaminhamento dionisíaco, Zaratustra, mas ele não é a força dionisíaca do homem superior. Agora, ele saltou acima do demasiadamente humano. Ele, Zaratustra. Está a caminho, porque o homem é gentil, ele é uma ponte e uma passagem. Zaratustra atravessa essa ponte e está do outro lado. No outro lado aparecerá o homem dionisíaco, mas não é ainda. E como que essa oposição se configura no próprio Nietzsche, no Ex Homo? Até que ponto Nietzsche... Até que ponto Nietzsche se supôs o homem dionisíaco, né? Ou o profeta. Não, o homem dionisíaco, eu acho que ele teve momentos, agora eu não me lembro se isso vai aparecer no Zaratustra, mas talvez apareça na Gaia Ciência, talvez apareça em algum outro ponto do Ex Homo, em que ele fala de outros livros que não Zaratustra, que ele tenha se considerado a caminho de Dionísio, porque ele se assinou, a gente chama de bilhetes da loucura, mas isso é um julgamento. Ele se assinou Dionísio, sem Apolo. Portanto, tá bom, eterno retorno, revém tudo. Então, revém Dionísio com Apolo. Mas ele se assinou Dionísio, sem Apolo. Portanto, alguém estava nele a caminho do homem superior.
a caminho do homem superior, ele teve que enlouquecer. Se isso fosse um romance, né, esse seria o momento em que o personagem tem que enlouquecer, porque ele está num caminho que ele não é capaz de caminhar. Não é um romance, mas tem muita poesia nessa vida e nessa escrita. Vamos ver, quando a gente começar a ler, vamos nos deliciar.